os exercícios que eu deixei para vocês. Eu vou fazer um caso geral, de novo, em vez de colocar... Repara que antes eu já expliquei com o 4, de vocês também tem outro número, vou explicar com o A. Então, na verdade, sempre que a gente tem essa situação aqui, a gente já sabe a resposta. Se é seno de alguma coisa dividido por essa alguma coisa, isso também vai dar 1. Substituição mais simples que tem. U é igual a x. Se o meu x vai para 0, então o meu u também tem que ir para 0. E essa situação cai exatamente no nosso limite fundamental do seno, que vai dar 1. Então, sempre que eu tiver seno de ax dividido por ax, quando x tende a 0, eu já posso colocar direto que é igual a 1. Isso vai nos ajudar bastante. Aqui eu não posso colocar o meu 3 para fora. Então, eu precisaria chamar essa parte aqui de u, certo? E eu teria um 3 perdido aqui. Porém, tem um jeito mais fácil ainda de resolver, certo? Como é que é? Concordam comigo que se eu tivesse um 3 aqui embaixo, eu fico nessa situação. Então, eu vou multiplicar essa conta aqui por 1. Vai ficar assim. Limite de 3 vezes seno de 3x dividido por 3x. 3 dividido por 3 é 1, então eu não mexi na minha conta. Aí fica legal, porque esse 3 é uma constante, eu posso pôr ela para fora. Vai ficar 3 limite, quando x tende a 0, de seno de 3x sobre 3x. Esse eu já sei que dá 1, por causa da letra A, então esse resultado dá 3. Pode fazer substituindo? Pode, não tem problema nenhum. Dá o mesmo resultado. Dá um pouco mais de trabalho, porque aqui vocês vão ficar com u sobre 3, e daí tem que colocar lá para fora. Só uma questão de organização, mas dá para fazer certinho. No caso da letra C, então, repara que esse 3 ele não me incomoda. Eu poderia colocar ele como 1/3 para fora, e eu preciso de um 4 aqui embaixo para ter essa situação. Então, vamos reescrever esse exercício, ele vai ficar assim. Limite, multiplica e divide por 4. Então, vai ficar seno de 4x dividido por 3x, quando x tende a 0. Aqui vai o melhor dos truques, eu vou trocar esse 4 e esse 3 de lugar. Então, vai ficar limite, 4/3 de x tendendo a 0, seno de 4x sobre 4x. Aí, tranquilo, constante para fora, 4/3 limite do seno de 4x sobre 4x, quando x tende a 0. Esse a gente já sabe que vai dar 1, então é 4/3 vezes 1, que é o 4/3. Também está resolvido. Então, repara que o truque de multiplicar por 1 nesses exercícios de seno, ele realmente é bem útil. Nesse daqui, a gente pode fazer uma bagunça um pouco maior, mas a gente sempre vai multiplicar por 1. Na verdade, eu vou multiplicar por 1 3 vezes. Vão ser elas. Eu vou multiplicar por 1 sobre x, 1 sobre x dividido por 1 sobre x, porque isso daqui dá 1. Eu vou multiplicar por 10 sobre 10, porque isso também é 1. E eu vou multiplicar por 7 sobre 7. Vai ficar meio bagunçado, mas vocês vão ver que vai dar certinho. Olha como é que vai ficar. Eu vou escrever assim, ó. Limite 1 sobre x dividido por 1 sobre x. Isso aqui é 1. Aí, aqui eu tenho seno de 10x. Eu vou multiplicar a parte de cima por 10 e dividir por 10. E a parte de baixo, seno de 7x, eu vou multiplicar por 7 e dividir por 7. Agora é só uma questão de organização. Vai ficar assim, ó. Multiplica todo mundo de cima, multiplica todo mundo de baixo. Limite, quando x tende a 0, a parte de cima vai ficar 10 seno de 10x sobre 10x, e embaixo 7 vezes seno de 7x sobre 7x. Olha que bonitinho que ficou. Constantes podem ir para fora, então vai ficar 10 sobre 7, limite, quando x tende a 0, de seno de 10x dividido por 10x,
dividido por seno de 7x dividido por 7x. A gente já sabe que este limite aqui dá 1 e que este limite aqui também dá 1. Lembrando que tem que ter toda essa informação aqui para eu poder substituir por 1. Se não tiver a palavrinha limite, eu não posso substituir por 1. Então, isso aqui vai dar 10 sétimos. O truquezinho do 1 é fantástico.